Domingo, dia 1º de abril, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo Ribeiro Rossafa realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Ministério Mudança de Vida. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Ok. Vamos abrir em Mateus 13, 1 a 23. Mateus 13. E nós vamos ler do 1 até o 23. Caso você não tenha uma Bíblia, pode pedir que um obreiro gentilmente vai oferecer a você. Não fique sem ler. E os obreiros, por favor, verifique isso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Agora, olha só. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque parece estranho. Oh, mas eu tenho ouvido, então eu estou ouvindo? Não. Você pode estar ouvindo, mas não está ouvindo. Você pode estar vendo, mas não está vendo. Você está olhando e não está enxergando. Está ouvindo algo, mas aquilo não está entrando. Você está distraído com muitas coisas. Uma pessoa pode se distrair com muitas coisas e uma outra está falando com ela, você não me ouviu? Ouviu, mas eu ouvi, mas não prestei atenção. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvidos, ouça. Porque isso vai te ajudar demais. Todos que estão aqui, se você tem ouvidos, ouça. Porque isso vai te ajudar.
Se você quer ir além na sua vida de todas as maneiras, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado? Se você recebeu capacidade para conhecer os mistérios de Deus, invista nisso. Porque muitas pessoas não dão nenhuma importância a isso. E o Senhor contou a história. Ele deu isso aqui, são exemplos simples. Bom, uma pessoa, vamos prestar atenção, você pega um saco cheio de sementes e sai para plantar. E nesse processo, algumas sementes caem. Elas caem. E quando caem no lugar, e ela não foi colocada dentro da terra, enterrada, plantada, os pássaros comem. Ou algumas ficam na superfície e não tem raiz, porque não foi cavada uma cova para ser colocada lá a semente. Ela pode até germinar, mas como ela não tem raiz, ela morre. Tem aquelas que germinam, que é feita uma cova, mas as situações, como foi dito aqui, outra parte caiu entre espinhos, cresceram, mas sufocaram as plantas. Você pode até plantar algo, mas se tiver algo mais forte ali, vai sufocar, vai fazer sombra, não vai receber o sol que precisa, a energia para crescer. Mas teve uma que caiu em boa terra, que foi plantada e criou raízes, e não tinha nada para sufocar, e essa então produziu muito. Através de uma semente, teve umas que produziu 100, outra 60, outra 30, mas todas produziram. Tem gente que produz mais. E aí o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Olha, vocês receberam o conhecimento aqui, dos mistérios do reino dos céus, mas eles não. A quem tem, será dado. Você tem. Você já tem entendimento, conhecimento? Você tem de Deus? Você vai ter mais. Que a ideia é que você prospere nisso. Mas você não tem? Aqui, E este terá em grande quantidade. Quanto mais você tem, mais você vai ter. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece que isso aqui demora para entrar. Você tem. Você tem adquirido entendimento, conhecimento, você está crescendo em Deus, você vai ter mais ainda. Em grande quantidade está escrito na Bíblia. Você não tem? Você não se preocupa com isso? Até o pouco que você tem vai ser tirado. Isso aí você pode ampliar e abre o leque. Pode levar para todas as áreas. Definitivamente, o que não cresce diminui. Se você não cresce em Deus, se você não evolui nele, o pouco que você tem vai ser tirado de você. Isso aqui, gente, não tem como ser mudado. Não ignore. Eu digo a você, por favor, não ignore a Bíblia deixa bem claro, não ignore. E quando a Bíblia fala, para não colocar nenhum ponto, nenhum tio, nenhuma vírgula,
É porque o que está aqui, não adianta acrescentar nem tirar. O que está, acontece mesmo. Acontece mesmo. É exatamente assim. Você vai ter em grande quantidade. Você não tem, até o pouco que você tiver vai ser tirado. Isso é nítido, isso é em todas as áreas. Mas falando espiritualmente, que é o que vai conduzir a tua vida para a vitória, quanto mais você tem de Deus, mais você vai ter. Quanto mais você busca Deus, mais vontade de buscar, mais crescimento você terá nele. Quanto menos você busca Deus, menos terá até o ponto de morrer. Por isso que a Bíblia diz, uma pessoa tem que tomar muito cuidado para ela não se distanciar de Deus. Eu estou há anos no Evangelho e eu posso te afirmar que essa palavra ela se cumpre rigorosamente. A Bíblia diz que uma pessoa que se afasta de Deus, é impossível ela encontrar arrependimento depois. A Bíblia diz isso, e isso é fato. Ao longo dos anos eu vejo pessoas que se desviaram de Deus, depois elas voltam, dá um tempo elas param de novo. Elas tentam voltar de novo, elas ficam um tempo, elas param de novo. Elas não conseguem nunca mais. Mas assim, eu não tenho nem memória de quem realmente conseguiu se firmar de verdade em Deus depois. Eu não tenho. Pessoas que tiveram muito de Deus e desistiram e desviaram e ficaram longe de Deus. Eu realmente não tenho memória. E isso aí a pessoa vai dizer, mas e aí, bispo? E aí que a pessoa se destruiu. Mas em Deus, filho, não existe isso. Deus lhe dá uma oportunidade. Todo dia Ele te ajuda a caminhar. Você faz escolhas erradas, são escolhas que você fez. Escolhas que você fez. Eu sempre digo às pessoas que hoje não estão nem aí para criar os filhos no temor do Senhor, ainda mais num mundo como esse. No mundo que está hoje, elas não estão preocupadas. Eu estou habituada a ver isso o tempo todo, lamentavelmente. Se você não controla uma criança de 1, 2, 3, 5, 7, você acha que vai controlar um adolescente? Você acha que vai controlar um jovem de 16, 18 anos? E os pais vão jogando para frente. Chega uma hora que eles ficam, eu não estou aguentando mais esses meninos. Não está? Você vai jogando para frente uma coisa que você devia estar fazendo lá no início. As crianças de hoje, elas já são diferentes das de antigamente. Uma criança de 2 anos é toda cheia de opinião. E ela quer bater o pé e impor a opinião dela. E se você não for mais forte que ela manda em você. Eu tenho 2 crianças aqui na igreja que eu vejo que são cheias de opinião. As minhas crianças não eram assim na época deles. Eles tinham opinião, mas eu olhava para eles. O meu pai, ele não precisava virar a cabeça. Que nós já mal respirávamos. Com os meus meninos já precisei contar até 3. Hoje, com 2 anos, a criança manda na casa. Ai, que bonitinho. Você não vai achar tão bonitinho quando ele tiver 12, 13. Quando ele tiver 18, não vai ter gracinha nisso. Então, quando eu digo às pessoas, não ignore. As coisas passam. O tempo passa.
E vai chegar um tempo em que você vai tentar fazer algo e não vai conseguir. E se conseguir, vai ser a um preço muito mais alto do que agora. Do que agora. Tudo nesta vida. Eu estou dando esse exemplo, como Jesus deu da semente aqui do homem que ia semear. Nós podemos abrir isto na vida. Você deixa uma coisa passar. Quando tentar recuperar aquilo, pode ser que seja irrecuperável. E algumas pessoas têm feito isso na fé. Têm feito isto na fé. Elas estão perdendo espaço com Deus e daqui a pouco tentam recuperar e pode ser que não conseguem. Algumas, a Bíblia diz, não sou eu não. Que se uma pessoa se distanciar de Deus, é impossível ela encontrar arrependimento. Então quem vai perder com isso se não conseguir nunca mais encontrar arrependimento? A pessoa. Eu vejo gente que parou uma vez, ele tenta de novo, ele fica um tempo, logo ele para, volta de novo, ele fica um tempo, logo ele para, ele não consegue. Por quê? Porque o capeta conseguiu vencer ele uma vez e tem certeza que vai vencer a segunda, a terceira e a quarta, e como ele não consegue mais colocar a força que ele deveria colocar, porque ele abriu portas que ele agora não consegue fechar, ele vai sendo derrotado. Então, quanto mais você tiver, mais em grande quantidade terá. Mas quanto menos tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Não inventei isto, está aqui. E tudo nesta vida pode passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles, não veem. Mas como pode isso? Pois é. Claro que pode. Isso acontece o tempo todo. A pessoa está vendo, mas não está vendo. Eu estou olhando, não estou vendo. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esta palavra entender é uma coisa que você deveria perseguir. Entender. Entender. E não descansar enquanto não entender. Eu não entendi isso. Eu não vou descansar enquanto não entender isto. Eu preciso entender isto. Quando eu falo entender, não tem a ver com a palavra pregação de não busque entender tudo, não busque isso. Isso é outra coisa. Isso aqui é entender o que Deus quer de você. É entender a palavra, entender o que Deus está falando. É entender o que Deus está falando. Porque muita gente tenta entender o fulano, entender o mundo, entender por que isso aconteceu comigo, por que isso, aquilo, por que... isso não adianta. Mas parar e ouvir uma palavra, peraí, eu não entendi isso. O que é que Deus está falando comigo? Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão? Gente, às vezes eu vejo umas coisas que eu, como pregadora do Evangelho, poderia se eu cedesse, desanimaria. Não são poucas as vezes que nós acabamos de fazer uma reunião com uma palavra de visão que leva uma pessoa a prosperar. E a pessoa sai e age da mesma maneira que sempre agiu,
como se nada tivesse acontecido, Deus não falou nada, ela não participou daquela reunião, mas ela não estava? Estava. Mas ela viu, mas não viu, ela ouviu, mas não ouviu, não entendeu nada, não entrou nada, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, não vai perceber não o que Deus está falando, não vai perceber o que Deus está pedindo, não vai perceber, não vai deixar entrar, é só mais um culto que você veio, saiu lá de casa, veio aqui, cumpriu com a obrigação, foi embora, é mais uma reunião, só isso, não vai entender, não vai perceber o que Deus está querendo de você, está falando com você. Não vai. Como? Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque isso é um roubo. É um roubo do mal. Roubo do mal. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Sabe quando uma pessoa se torna insensível? Tudo que Deus fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, não vai mudar, não quer mudar, porque a má vontade, ela não tem disposição para parar e eu vou entender o que Deus quer de mim. Eu vou entender. Eu não entendi essa palavra, eu vou ler ela umas 500 vezes até eu entender. Eu vou ouvir esta reunião várias vezes até eu entender. Eu vou buscar entender. Eu vou gastar tempo com Deus. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui e eu não vou levantar enquanto eu não entender. Eu vou entender. Eu vou perceber. Eu vou compreender. Mas muitos, o coração já se tornou insensível e de má vontade. Ele não tem boa vontade. Ele não coloca força de vontade para entender, para ver, para ouvir com entendimento o que o Senhor está falando. Isso é um roubo. A pessoa está sendo roubada, gravemente roubada, e não está parando para se dar conta disso, não está atenta, ela está deixando passar. Ela está deixando passar. E aí? Se assim não for, olha só, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouviram, mas fecha os olhos, eu não quero ver. Exatamente isso. A pessoa ouviu, mas ela fecha os olhos para quê? Eu não quero ver, eu não vou encarar isso. Eu não quero, essa realidade eu não quero encarar, mas como? Como? Precisa. É necessário. É fundamental. Se não fosse assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Quer dizer, se você não agisse desse jeito, você já estaria vendo. Ó. Ouvir com os ouvidos, entender com o coração, já teria isso tudo revelado dentro de você. E converter, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Você vê como é que é? Não, bicho, eu sou convertido em Jesus. Será? Será? Será que houve essa conversão mesmo do ímpio para o justo? Do impuro para o santo? Daquele que não tinha temor para o temente? Será que houve essa conversão mesmo? Já converteu mesmo? Eu os curaria. E essa palavra curar, você não está falando, não está vendo aqui, falar de algum manco.
Eu estou falando de algum aleijado, algum cego, físico. A Bíblia não está falando do cego, do surdo, ou do físico aleijado. O Senhor não está falando disso. Ele está falando de curar um problema grave espiritual que acontece com muitos. De curar. Se não fosse assim, eu os curaria. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Tem gente que precisa ser curado, o espírito precisa ser curado. Espiritualmente ele está doente. E essa doença espiritual, essa cegueira que a Bíblia está relatando aqui, o Senhor está falando, Jesus está falando. É a cegueira espiritual, a surdez espiritual, a burrice espiritual, que é aquele coração fechado, não está aberto para nada, para entender Deus, as coisas de Deus. Se não fosse assim, se não agissem dessa maneira, quanto seriam abençoados? Eu poderia fazer tanto. É exatamente isso que o Senhor está falando. Se não fosse, se vocês não agissem assim, eu poderia fazer tanto. Tanto. Se você ouve a palavra aqui, mas quando você coloca o seu pé lá, você é a mesma pessoa, você não entendeu nada, você ouviu, mas não ouviu, você viu, mas não viu, você não se converteu. Gente, se você acaba de ouvir a palavra, você sai brigando dentro do carro, você sai fofocando, sai criticando, você busca alguém num canto para poder criticar a outra pessoa, ou criticar um obreiro, ou criticar quem? Como uma pessoa que faz isso pode dizer que entendeu alguma coisa de Deus? Como? Como? Como uma pessoa que faz isso, lamentavelmente, pessoas assim são como aquele paralítico que por 40 anos nasceu aleijado e por 40 anos ele foi levado para a porta do templo. Ele tinha um sacrifício. Eu não aceito isso. É demais. Uma pessoa ter o sacrifício de sair de casa, arrumar alguém para levar ele para a porta do templo, ele ficar na porta mendigando. E assim tem sido a vida de muitos cristãos. Ele faz até o sacrifício. Ele até sai lá da casa dele, ele até arruma alguém que vem com ele faz qualquer... mas ele não sai da porta do templo, ou seja, ele não se aprofunda em Deus. E o máximo que ele pega são esmolas. Ele não prospera em Deus. E não prospera. E isso é triste, porque quem é que perde com isso? É a pessoa. A pessoa que está perdendo. Porque a vida dela está passando o tempo, ela está do mesmo jeito, a vida está do mesmo jeito, ela tem uma melhor aqui, pior ali, dá um passo para frente, 2 para trás. Por quê? Porque até hoje ela não percebeu. Ela não se converteu, ela ouve, mas não ouve, ela vê, mas não vê. Porque se ela vê... Você acha que uma pessoa que ouve assim, pare de fofocar? Ela tem a capacidade, pare de fofocar. Para de falar mal, para de invejar, para de ciúme, para disso. Para com isso. Ah, entendi. Eu preciso mudar isso. Chega, a partir de hoje acabou. Pronto, entendeu? Alguém vem para ele, você viu? Não sou mais fofoqueiro. Acabou. Meus ouvidos agora só ouvem a palavra do Senhor. Agora, uma pessoa acaba de ouvir, você acha que se ela para ali num canto e começa a... Aí você viu aquilo aí porque eu fiquei magoada, porque eu fiquei chateada, você viu aquilo outro. Você não entendeu nada, filho. Você está sendo roubado, roubada. Ô criatura, isso é um roubo.
infernal do capeta. Isso é um roubo. Você é um roubo. Você ouviu, mas não ouviu. Viu, mas não viu. Não entendeu com o seu coração. Não se converteu, por isso não pode ser curado. Porque só pode ser curado aquele que entendeu. Qual é o nosso maior problema? Não falar do problema. Você acaba de se deparar com um problema. E você foi ensinado, não lamente, não murmure. Vem a tentação. Reclame, conte para alguém. Lamente isso. Não. Eu não sou mais como o povo de Israel no deserto. Eu não vou mais murmurar. Acabou. Acabou, não vou mais. Você viu, você ouviu, você entendeu, você se converteu e o Senhor está podendo te curar. Mas se você, quando se depara com a situação, você começa a murmurar, lamentar, e a linguinha só, você solta a língua. Você mostra que você ouviu, mas não ouviu. Você viu, mas não viu. Você não entendeu nada no seu coração, então Deus não pode te curar. É por isso que algumas pessoas não vencem. É porque elas ouvem, mas não ouvem. Elas veem, mas não veem. Quer dizer, eu sei, mas sabe aquele negócio? Eu sei, mas... Você sabe, então você precisa saber que realmente você sabe, e entender que você sabe, e a partir do momento eu sei que isso não está certo, então eu não vou fazer isso aqui. Eu sei, eu entendi isso. Isso não me trouxe retorno positivo, isso não fez bem para mim, não fez bem na minha casa, na minha família, para a minha vida, não vai adiantar nada, eu não vou mais agir assim. Eu sei, então. Mas quando você diz, eu sei, mas então você não sabe nada. Você viu, mas não viu. Ouviu, mas não ouviu. Você não entendeu no seu coração e você não se converteu. Então, Deus não pode te curar. O coração está insensível. Há uma má vontade em mudar. Há uma má vontade em mudar. Há uma má vontade em mudar. E se você não tem boa vontade naquilo, porque, minha gente, não adianta. Se nós quisermos realmente viver o poder de Deus, cedo ou tarde, você vai ter que ceder. Não vai ter outra saída. Não tem. Senão, daqui a pouco, vai, como nós sempre falamos, vence, o tempo passa, está passando mesmo, está voando. E aí? O Senhor quer curar, quer fazer tudo, mas Ele quer sarar, Ele quer abençoar, Ele quer realizar. Mas nós vemos nitidamente que isso depende realmente mais da pessoa do que de Deus. Mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Que maravilha! Felizes, benditos, bem-aventurados, abençoados os que estão vendo, os que estão ouvindo, os que estão entendendo, estão se convertendo, não cederam à insensibilidade, não permitem que o coração se torne insensível, mas estão sempre atentos, têm boa vontade, força de vontade. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E isso é verdade. Nós vivemos um tempo que quantos, ao longo da história, sonharam viver. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, diga comigo, e não a entende.
e não entende. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, o diabo, Satanás, o capeta, vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Por isso, então, entendendo isso, eu preciso entender. Porque senão o capeta vai me roubar, ele vai tirar o que Deus colocou no meu coração. Ah, bispo, eu não entendi, então você tem que lutar para entender. Aí está o perigo. Ah, bispo, é que eu não entendi, então lute dia e noite para entender. Porque senão o capeta vai roubar de você. E assim tem sido na vida de muitos. Muitos têm sido roubados brutalmente. Porque não busca entender. Aí eu não entendi, daí busca entender. Busca entender. Você não busca entender uma matéria na faculdade, na escola, para poder fazer a prova, tirar nota e passar de ano e se formar? Busca entender as coisas de Deus. Você gasta tempo lendo, ou estudando, ou tentando aprender uma função para ganhar dinheiro. Busque entender o que Deus quer de você. Você não paga uma autoescola para aprender a dirigir um carro e aprende, e vai, e passa por testes e etc. Para ter habilitação, para dirigir seu automóvel, sua moto. Busque entender a Deus. Buscamos entender tantas coisas. Colocamos tanta força para entender. Busque entender, senão o capeta vai te roubar, ele vai arrancar do teu coração. Ah, bicho, eu não consigo entender. Bota força para entender, não seja insensível. Não tenha má vontade, mas muito boa vontade. Se você quiser entender, você vai estar falando com Deus, Senhor, eu quero entender. A tua mente vai estar ligada em Deus. Eu quero entender. Você vai buscar, ler novamente, você vai chegar lá, vai abrir de novo Mateus 13. Eu vou ler isso aqui de novo. E tem uma parte aqui que eu não entendi, mas Espírito Santo, o Senhor vai me revelar. Espera aí, eu vou lá, eu vou no site, eu vou ouvir novamente a pregação que a bispa fez no domingo de manhã. E alguma coisa eu não entendi, mas eu tenho boa vontade porque eu quero entender. E eu vou me esforçar. Porque eu não vou ser roubado pelo maligno. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho e os passarinhos foram lá e comeram. Os passarinhos foram lá e comeram, porque caiu à beira do caminho. Se você não entender, se você não parar para entender, eu quero entender o Senhor, entender as coisas do Senhor. Eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Eu quero entender o que o que o Senhor está buscando que eu dê a Ele. Olha o que a palavra está falando, eu preciso entender exatamente isso. Enquanto o culto está acontecendo, você tem que estar sendo trabalhado agora. As mudanças precisam estar acontecendo agora. Você tem que ir tendo a revelação disso agora. Você deve dar lugar a isto. E às vezes você pode estar sentado aí dispersado. Está ouvindo, mas não está ouvindo. Vendo, mas não está vendo. O coração não está entendendo. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A semente que caiu só na superfície, ela não tinha raiz. Por isso ela brotou, mas depois ela morreu.
A plantinha morreu. Então, se você não criar raiz em Deus, se você não buscar se aprofundar em Deus, isso é uma coisa que tem que partir de você. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode entender por você, ninguém pode fazer com que você se aprofunde a não ser você. Você precisa adquirir raízes. Mas se você é um cristão superficial, que não se aprofunda em Deus, não se aprofunda nas coisas de Deus, aí você pode estar todo felizinho, encontrei Jesus, maravilha, etc e tal. Daqui a pouco vem um problema. Como nós falávamos na quarta-feira, você é atacado com violência. Pronto, abandona. Por quê? Porque não tinha profundidade em Deus. Ele não se aprofundou em Deus. O relacionamento dele era um relacionamento muito superficial. Superficial. A pessoa não se aprofundou em Deus. Sabe, ela estava feliz porque ela estava só apaixonada, mas ela não criou um vínculo, um relacionamento com Deus. E muitos não têm se relacionado de verdade com Deus. Ele não tem criado raízes. E uma planta sem raízes, ela vai morrer. Se você não se aprofundar em Deus, se você não for profundo em Deus, você cedo ou tarde vai morrer. Mais cedo, aliás. Vai morrer na fé. Porque cada problema que vier, se você não tiver alicerçado naquilo que diz a Bíblia e ficar com o que diz a Bíblia, você não vai aguentar. Não aguenta. O que nos faz manter a paz e a alegria em meio a tantas guerras? Porque nós conhecemos a Deus e temos raízes. Aquela tempestade, mas não pode arrancar, nos tirar do lugar. Porque nós temos raízes, nós estamos firmados no que diz a palavra. Então, todo mundo pode dizer o contrário, o capeta, veio uma bomba, veio um ataque violento. Nós sofremos, de repente, uma violência. Mas você sabe que Deus vai reagir. Você tem raízes, você é profundo, você não deixa Deus. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse aqui é uma maravilha. Na verdade, esse aqui é aquele que já venceu, já está mais perto de viver muito mais em Deus. Aquele que já foi curado, ele já venceu o problema financeiro, o problema na família, ele já venceu tantas coisas, mas agora sabe o que acontece? Essas coisas começam a afastar ele de Deus. Começam a sufocá-lo. São espinhos que começam a espetar, sufoca. Quantas pessoas que eram muito mais fiéis a Deus antes da cura, antes do carro zero, antes da empresa nova, antes do apartamento mega, antes da isso, daquilo. Eram muito mais tementes e fiéis a Deus, muito mais comprometidos. Agora isso tudo virou espinho na vida dele, está sufocando. Agora ter muitas empresas, não dá tempo para Deus, porque como vou cuidar das empresas? Então tenha menos empresas. Menos negócios, ganhe menos dinheiro. Se isso vai ser um espinho na tua vida, tudo menos na tua vida para que Deus seja mais. Se você não sabe lidar com carro zero, com a cura, com o seu belo relacionamento, que agora você encontrou o homem e a mulher da sua vida, mas você precisa gastar todo o tempo do mundo só para namorar. Você não sabe lidar com os seus negócios, que agora você tem muitos negócios, muitos clientes, você está ganhando muito dinheiro, então não dá tempo. Como vou administrar tudo isso? É espinho agora? Corta então. Ganha menos dinheiro.
Mas, bispa, não é isso que a senhora ensina de segunda-feira. Ah, é assim. É assim. É assim. Se quiseres ouvir, comereis do melhor desta terra. Se for para você ir para o inferno comendo o melhor da terra, então vá para o céu comendo menos. Se não sabe lidar, minha gente, a sua salvação deve ser a sua prioridade. Se você não souber lidar, então tenha menos. Você é que deve analisar. Deus não vai descer aqui e te dar mais do que Ele tem te dado. Ele está te dando entendimento para isso. E se Ele te dá condições para avançar e você não sabe lidar com isso, então vai ter que cortar alguma coisa da tua vida. E eu lhe aconselho, não corte Deus. Vai ter que cortar alguma coisa. Se você não tiver tempo para Deus, você só tem tempo para o trabalho, só tem tempo para a família, só tem tempo para as viagens, só tem tempo para comprar as coisas novas, que o dinheiro agora tem em abundância. Então você pode comprar todos os dias coisas novas e viver muitas coisas maiores. Maravilha, parabéns, que coisa gostosa. Mas espera aí, isso está te sufocando, virou espinhos? Alguma coisa vai ter que ser cortada. E eu lhe aconselho, não faça isso com Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor, está escrito. Então tenha menos. Ah, bispa, mas é que está difícil conciliar. Maravilha. Não dá para conciliar muitos negócios, muitos clientes, muito dinheiro, muitas conquistas. Começa a cortar então da tua vida. Não dá para conciliar. Eu queria tanto uma casa bem grande. Eu não dou conta, estou cansado. Não dá para ir para o culto hoje, porque eu tenho muita coisa para limpar nesta casa. Então, mude para uma kitnet e vá para o cerro. Venda o grande apartamento, a grande casa, e se mude para uma kitnet. Você vai ter quarto, sala e cozinha, tudo bem pequenininho, não dá trabalho para limpar, e então você vem para o culto. Você cultua Deus, tem tempo para orar, não vai ter que ficar limpando o dia todo. Você não sabe lidar, filho. Se você não sabe lidar, a sua prioridade tem que ser Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. A Bíblia não diz que é ter vários diplomas na parede. O bispo, a senhora motiva a gente a crescer depois? Puxa, não. Eu estou te motivando a crescer. Se você não souber crescer na sua vida secular, no seu trabalho, na sua vida em geral, se você não souber conciliar seu relacionamento com Deus, se tudo isso virar espinho na sua vida, então vai ter que cortar alguma coisa. Porque talvez você já está cortando Deus. Esse tempo que eu teria para Deus, eu vou ter que cortar, não vai dar. Antes eu ia 3 vezes por semana na igreja, mas agora eu vou ter que ir uma só, porque não dá. Antes eu orava 3 vezes ao dia, agora eu vou ter que orar uma só. Quando eu chegar em casa, 5 minutos com o joelho em pé e outro curvado, porque não dá tempo, eu estou quebrado, Deus vai me entender. Não, Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai entender. Quem muito tem, terá em grande quantidade. Quem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. E eu vou dizer uma coisa para você, vigia, porque depois que é tirado, nós acabamos de falar, para recuperar o teu relacionamento com Deus, talvez nunca mais você recupere. E consequentemente, as coisas que precisaria e que sonha conquistar. Tem pessoas que eu vejo na igreja que até hoje estão subindo degraus e conquistando, mas porque a prioridade tem sido Deus. Porque até hoje não fizeram a maluquice, a loucura de se distanciarem de Deus. Eu vejo tirando BMW 0, tirando e não sei o que 0, e comprando isso e comprando aquilo, o outro que fez não sei o que, o outro construiu, o outro comprou a lancha, outro coisa. Mas porque a prioridade tem sido Deus. Porque a partir do momento, é nítido. Todas as vezes que a gente percebe que uma pessoa, aquilo sobe a cabeça dela,
ela já fracassou. Porque o propósito de Deus na tua vida é te salvar e, consequentemente, te abençoar em todas as outras áreas. Em todas as outras áreas. Mas se você não souber lidar com as suas conquistas, se isso virar espinho e começar a te sufocar, isso não é mais bênção. Tudo que começa a sufocar a nossa fé, deixa de ser bênção. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quantos que já produziram muitos frutos em Deus e hoje não produz mais nada? Por quê? Porque ele está sufocado pelas preocupações da vida. Ele está sufocado com as riquezas. Ele só pensa nisso, naquilo outro, então não dá. Não sobra tempo, está sufocado, virou espinho. Tudo que talvez você sonhou na sua vida, um dia ter, quantas vezes eu encontrei pessoas que sonharam com uma vida boa e de repente permitiram que aquela vida boa se tornasse espinho na vida delas. Espinho. Permitiram que aquilo se tornasse espinho. Já parou para pensar? Você transformar uma boa fase na tua vida, conquistas maravilhosas, em espinhos? Ai, bispa, mas não tem mais. Ou você vai se desdobrar e conciliar, mantendo Deus em primeiro lugar, ou você trate, eu lhe aconselho, de começar a cortar algumas coisas da tua vida. Então, não dá? Então, menos. Porque o teu foco deve ser Deus. Porque se você tiver Deus, Ele vai te capacitar para coisas maiores. Daqui a pouco, Ele te capacita. Mas se você não sabe hoje, você não tem estrutura, então, gaste tempo com Deus. E Deus vai te ajudar nisso. Vai preparar pessoas certas para te apoiar, para administrar, vai organizar as coisas, vai te ajudar. Mas não vá sem preparo, porque daqui a pouco Deus desaparece na tua vida. E quanto mais você tiver, mais em quantidade terá, e quanto menos tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Até o pouco. Até o pouco. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá colheita de 100, 60 e 30 por 1. Isso significa que uma semente, na vida de alguns, dá um resultado de 100%, na vida de outros de 60%, na vida de outros de 30%, mas quem ouve a palavra entende, uns mais, porque são mais ousados, tem mais, às vezes, dão lugar a mais energia, mais, talvez mais determinados, etc., vão até a 100. Outros 60, outros 30, mas todos produzem frutos. Porque ouviu e entendeu. E aí o que ele faz, prospera na vida dele. É difícil entender? Não é difícil entender? Puxa, tem dia que vocês estão tão silenciosos. Não sei nem porquê. Filipenses 2, 5 a 11. É a última referência. Seja a atitude
de vocês, Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, olha só, ó a atitude. As escolhas que o Senhor fez, o tipo de atitude que ele tinha. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele era Deus. Mas quando ele aceitou o propósito de nos resgatar, ele entendeu que ele não podia se apegar mais àquilo, senão ele não ia conseguir realizar bem o trabalho dele. E eu penso que essa frasezinha, ela nos revela coisas muito grandes. Era algo a que devia apegar-se. Era algo que devia apegar-se. A Bíblia está dizendo, ele não se apegou. Não, ele entendeu que não era algo que devia se apegar-se. Muitas pessoas estão apegadas a exatamente aquilo que elas não deveriam estar. Por isso que as coisas não se realizam na vida delas. O Senhor era Deus, mas se ele ficasse apegado, eu sou Deus, viu gente? Sou Deus aqui. Ele não teria feito bem o trabalho dele. Ele teve que se assumir como humano. Não era só estar no corpo humano. Ele teve que colocar isso, assumir a posição de servo, de humano. Ele entendeu que ele não podia estar apegado àquilo. Senão não ia cumprir com o propósito. E essa é uma questão assim muito séria na vida de muitos. Tem gente que ele diz que quer algo, mas ele não se apega ao que devia se apegar. Ele só se apega àquilo que ele não devia estar apegado. Quantos que estão apegados à pessoa errada, a situações erradas, a um espírito errado, a um pensamento errado? Quantos? Quantos que estão apegados a sentimentos diabólicos? Ele não se coloca no propósito. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na vida da pessoa, mas a pessoa não solta o orgulho, não solta a arrogância, não solta aquele temperamento que só estraga com a vida dela. Não solta aquela melancolia, não solta aquela murmuração, não solta aquele espírito fofoqueiro. Não solta aquele vício, não solta aquela imoralidade, ele está apegado. Eu quero que o Senhor cumpra o propósito da minha vida, mas eu estou apegado, Senhor, não dá para soltar. Você quer que Deus cumpra com o propósito na tua vida? Desapega, meu filho. Você não pode continuar apegado, você não pode continuar apegada a coisas que vão atrapalhar Deus trabalhar na tua vida. Seja a mesma atitude de vocês, é de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não podia se apegar a isso. Senão ele não ia conseguir cumprir com o propósito. Não ia. E assim por diante. Cadê o senhor Oswaldo? O senhor Oswaldo falou, levanta a mão, Adma. O senhor Oswaldo falou para mim uma coisa que foi uma das coisas mais sábias e profundas que eu ouvi. Mas o mérito não é dele, é da Adma. Ele disse, quando eu voltei para casa, eu fiquei 6 meses fora. Até hoje a Adma não me perguntou o que eu fiz naqueles 6 meses.
Uau! Você que é mulher sabe muito bem, seu marido fica 6 meses fora de casa e ele entra e você simplesmente diz, bata poeira meu filho de tudo que você fez, fecha a porta e se foi o passado. Começa uma nova vida com você e não quero saber o que você fez. Você tem que chegar num nível. Depois vai para a banheira de azeite, viu? Porque isso dá inveja. Põe lá a banheira do azeite, eu trouxe um de Israel. É muito evoluído. Ela podia ter se apegado. Vamos lá, meu filho. Detalhes, quero detalhes. 6 meses fora de casa, meu amigo. Aí, detalhes. Hein, seu Oswaldo? Detalhes. Conte-me tudo. Não me esconda nada. Para quê? Talvez, não sei, não importa. Há coisas que as pessoas se apegam e que elas ouvem que vai impedi-las de prosperar em muitas coisas na vida. Muitas coisas. Eu te dou esse exemplo, que é de uma atitude muito evoluída, muito madura. Muito madura. Que muito poucas mulheres, mas pouquíssimas, e a minha experiência pode te garantir isso, conseguiria isso. Você está voltando para casa, sacode a poeira, deixa o passado e vamos viver a nossa vida. Mas muitos estão apegados a tantas coisas que eles não conseguem evoluir, cumprir com o propósito e deixar Deus cumprir com o propósito na vida delas. As pessoas se apegam a coisas que só as impedem de avançar. Sabe, definitivamente, eu posso lhe dizer uma coisa, aqui está a voz da experiência. Mude tanto. Deixa Deus trabalhar na tua vida e mude tanto, de tal maneira que o outro não precisa mais mudar. Se você passar a tua vida apegado a tantas coisas, sua vida não vai prosperar. Mude de tal maneira que não vai ser mais importante se o fulano ou o cicrano mude ou não, eu já mudei. Amém, eu mudei. Quer ser assim? Não me importa mais, eu mudei. Mude você. Ele era Deus, mas entendeu que não adianta estar aqui em forma humana e pensando, agindo na sua outra condição, na condição anterior. Ele agora tinha que agir como humano. Porque se ele ficasse apegado àquilo, ele não ia conseguir cumprir com o propósito. E aí na Bíblia diz, o que é que ele teve que fazer? Mas esvaziou-se a si mesmo. Isso aqui é dramático, isso aqui é difícil. Isso aqui é desfolar o couro, isso é terrível. Esvaziar é terrível. Mas não tem saída. Se você quiser qualidade de vida, se você quiser avanços na tua vida, você tem que ser capaz de se esvaziar. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziar. Muitas pessoas não estão conseguindo ir além porque elas não se esvaziam. Elas não se esvaziam. E elas não conseguem avançar, prosperar. Elas não conseguem. Porque não se esvaziam. Não se esvaziam. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Essa palavra humilhar, definitivamente, é fazer a vontade de Deus, independente de ter vontade de fazer.
É fazer uma coisa que é difícil de ser feita. Quando a sua carne, tudo em você, grita por outra coisa. E você é capaz de se humilhar. Ou seja, de se submeter àquilo. Quando aquilo não faz parte do teu temperamento, não faz parte da tua visão de vida, não faz parte de nada. Mas espera aí, agora vai fazer, porque agora eu entendi que isso aqui é vontade de Deus. Agora vai fazer. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Quantos que... A Bíblia fala obediente até a morte. Obediente até a morte. E o Senhor foi morte de cruz. E sem merecer. E o Senhor está esperando isso de cada um de nós. Obediente até morrer. Eu morro, mas eu não desobedeço a Deus. Eu não aceito. Está doendo, está difícil, mas eu não vou desobedecer a Deus. Por isso Deus o exaltou. Todo mundo quer ser exaltado. Eu quero, você quer, quem não quer? Nós queremos ser cabeça. Está por cima. Subir para um lugar mais alto. Voar como a águia, alguns até mais do que a águia. Todo mundo quer ser exaltado. Mas quantos que estão dispostos a desapegar, a se esvaziar, a se humilhar, a obedecer? Quantos? Por isso Deus o exaltou. Eu quero ser exaltado. A mais alta posição. Todo mundo quer ir à mais alta posição. Todo mundo. Só se não for inteligente que vai dizer, não, eu não quero. Para mim pode ser aqui embaixo mesmo. Não, eu quero uma mais alta posição. Mas você vê que não é. Com estalinhas de dedos. Tem um investimento grande no negócio. Você está entendendo isso? É que hoje eu estou tendo que pedir muito amém. Não sei porque não vem um amém. Um amém. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Por que tudo tem que se dobrar? Os 3 mundos se dobram diante do Senhor. Ah, mas olha ali. Sendo Deus, imagina uma pessoa. Imagina, se coloca na situação. Só simples, vamos trazer para cá. Está num alto cargo. Fez carreira, um alto executivo, descer a um cargo de subordinado lá e permanecer firme e cumprir com aquilo e aceitar, entender e não desabar. Eu estou dizendo que isso tem que acontecer fisicamente e materialmente, estou dizendo que você tem que entender. O Senhor, como Deus, assumiu a posição de humano para um propósito, para a realização de um propósito, para cumprir com um propósito. Então vem cá. Se eu preciso me submeter a algo que a minha carne diz isso é menos, e você está num lugar mais baixo. Mas peraí, o que Deus, qual o propósito de Deus, o que Deus está pedindo? Se submeta e Ele vai te exaltar a mais alta posição. Se submeta e Ele vai te exaltar a mais alta posição. A mais alta posição. Para que todo joelho se dobre mesmo. Não há nada mais poderoso que o nome de Jesus. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso não aconteceu do nada, não. Inicia dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que não se apegou
aquilo que ele entendeu que não era bom para ele se apegar naquele momento. Amém? Coloque-se em pé, a mão no coração.